Alunos do terceiro ano, bom dia. Segue aqui o nosso gabarito do PET 2, referente à semana 1 que vocês fizeram aí na última aula. Veja bem aqui, vocês têm uma capa de uma revista e em seguida questões para vocês analisarem essa capa. Então, a primeira coisa pediu para vocês fazerem uma leitura atenta da capa e sempre que eu sempre falei com vocês, quando tem esses tipos de questões, vocês têm que observar não só o texto, como também os desenhos, a imagem no todo, tanto imagem verbal quanto não verbal. Então, veja bem aqui, ó. Qual é o nome da publicação cuja capa foi apresentada? É o que está em vermelho aqui. Comer bem para viver melhor. B. Que público costuma ler essa revista? Revista Época, pessoal, muito parecida aí com Veja e assim por diante. Qual que é o público? Adultos, pessoas interessadas em notícia, em informação e assim por diante. Tá? Não é pessoas interessadas em saúde, em dieta, não. A época da semana é que trouxe essa reportagem em destaque, mas ela traz diversos outros assuntos. Então, cuidado com esse tipo de questão. Se vocês verem o logotipo dela aqui, ó, o O simboliza aqui, ó, o planeta. Então, ela traz informações do mundo inteiro. C. Na capa, qual imagem se destaca? Vocês têm vários alimentos saudáveis aqui. Agora, o que mais se destaca aqui quando a gente bate o olho? O que vocês veem logo em seguida? O peixe, o vinho e o azeite. Então, como que a gente pode colocar? Alimentos saudáveis. Entre eles, o peixe, o vinho e o azeite. D. Qual é o tema tratado nesta revista? Está sendo tratado nesta revista um tema sobre alimentação saudável. Observe o título da reportagem principal e responda os demais itens. Então, aqui, ó. Em que tempo e em que pessoa foi empregado o verbo futuro do subjuntivo, primeira pessoa do singular? E a conjugação aqui, ó. Conjugações, não, desculpa, estão no modo infinitivo. Termina em R, que aí eu sei, segunda conjugação, se fosse ar, primeira conjugação, ir, terceira conjugação. F. As mensagens verbais e não verbais se complementam? Sim. O título, a chamada aqui da revista com o desenho, com a arte que foi feita em volta na capa, elas dialogam entre si. Então, elas se complementam. G. Que recurso argumentativo é usado na capa? Ou seja, pessoal, que expressões foram usadas para convencer o leitor a fazer uma leitura dessa reportagem? Então, temos aqui embaixo, ó, na letra G, prevenir o câncer, que todo mundo aí, ó, que mais teme aí o ser humano é o câncer. Deter o diabetes, salvar o planeta, preservar o cérebro e o coração. Então, usou esses argumentos para convencer o leitor a ler a reportagem que veio na revista dessa semana. H. Que editora é responsável pela publicação dessa revista? Tá pedindo a editora, tá? Terceiro ano. E não o nome da revista. A revista ela chama Época, mas a editora é Globo, pertence ao grupo aí Globo. Então, muito cuidado. Nome da revista, Época. Nome da editora, Globo. Além da reportagem principal, há a chamada para outras 3. Identifique e discuta essa técnica utilizada. Vocês têm a chamada principal, que ela veio aí, ó, no centro, como capa em destaque. Vocês podem observar que a revista Veja e Época, elas sempre fazem isso, quando tem a reportagem da semana, vamos dizer assim, ela vem ao centro em destaque. Só que aqui, ó, em cima, vocês têm 2 outras. O que nós temos aqui, ó? Principal, que é o novo guia da alimentação, temática saúde.
Jonas Brother, falando sobre uma questão aqui de música, então é uma questão comportamental, falando sobre o comportamento. Poupança aqui, ó, com a temática que vai ser finança e economia, tá? Então era isso que vocês teriam que colocar na letra I. A número 2, se não me engano, vocês já fizeram essa questão. Ou foi o ano passado, ou teve no provão. Se vocês veem a imagem aí, vocês devem lembrar dessa questão aí. E tem, se não me engano, tem no livro na parte de linguística. Não sei se foi com você, foi com vocês, mas ou esse ano, terceiro ano, ou segundo ano. Vocês já viram essa questão. Olha só, FUVEST 2018. Vocês têm aqui, ó, uma tirinha. Tirinha, gente, quando cai em Enem ou qualquer outra prova, vocês têm que observar o texto e a imagem, tá? Imagem verbal e não verbal. Eles estão em outro país, eles estão na França a passeio. Eles são turistas porque aqui, ó, a máquina pendurada aqui no pescoço dele. Então, só de ver aqui a imagem, eu já tenho várias informações. Ele fala, o GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística, ou seja, eles não estão entendendo nada do que as pessoas ao redor deles estão falando. O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local, ou seja, o GPS é a localização geográfica, lugar. Não tem nada a ver com a questão de eu me localizar linguisticamente naquele lugar. Então, o humor é provocado por essa diferença, que vai estar na letra D. Conferem no caderno de vocês e deixam certo.